Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Yusuke Kira, sou aqui do time de Relações com Investidores da B3 e sejam bem-vindos a mais um Papo de RI. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre os casos Marca Fonte Sindan, um assunto que é recorrentemente abordado em nossas interações com o mercado, principalmente pelos valores envolvidos nesses processos. E para falar um pouco melhor sobre esse assunto, eu, juntamente com André Milanês, CFO da companhia, convidamos Alice Freirix, superintendente jurídica, e Silvia Bugelli, diretora executiva jurídica. Então, Silvia, Alice, sejam bem-vindas. Muito obrigada, prazer é nosso. Obrigada, prazer estar aqui. Muito bem-vindas. Então, você pode explicar para a gente primeiro o que são esses casos e por que a B3 está envolvida neles? Claro. Bom, acho que primeiro vale dar um contexto histórico, né? Esses casos datam de janeiro de 1999, então bastante tempo atrás, né? Incrível como ainda temos esses casos em andamento. Esses casos, eles surgem num contexto de modificação da política cambial brasileira, né? Então, desde o Plano Real, o Banco Central tinha aí uma mudança cambial importante. E em janeiro de 99, nos primeiros dias do ano, foi feita uma modificação bastante impactante no mercado. E existiam dois bancos que estavam muito posicionados no mercado de câmbio futuro, né? Que era o Banco Marca e o Banco Fonte Sindan. Essas duas instituições, elas tinham uma posição que poderia ser considerada de risco para o mercado como um todo. Poderia haver um risco sistêmico se não houvesse aí uma intervenção do Banco Central. Então, o Banco Central, naquele momento, interveio nessas duas instituições e se posicionou de uma forma a evitar esse potencial risco sistêmico. E aí, o que aconteceu? Como é que a gente entra nessa história, né? Se a gente está falando de dois bancos que, enfim, não existem mais e da própria atuação do Banco Central. A BMF, ela era a administradora, né, do mercado de câmbio futuro, né? Então, assim, de certa forma, quando a gente teve aí a fusão a B3 é resultante da fusão de BMF, de CETIP e de Bovespa. Quando houve essa fusão, então a B3, ela herda, vamos dizer assim, todas as operações que foram realizadas, né, por essas instituições e, obviamente, também as ações judiciais. Então, a gente tem aí 4 ações judiciais, né, são 2 ações populares e 2 ações de improbidade. E cada uma delas, né, cada dupla, vamos dizer assim, né, ação popular mais improbidade em relação ao Banco Fonte Sindan e as 2 outras em relação ao Banco Marca. Existe uma 4ª ação também, mas essa ação já foi julgada procedente em favor da B3 e não em favor de quem entrou com a ação, né? Então ela foi improcedente para quem entrou com a ação e favorável à B3. E basicamente o que se discute ali é exatamente essa questão de existência ou não do risco sistêmico, até que ponto o Banco Central tinha a capacidade de atuar da forma como ele atuou. E sobretudo, a responsabilidade, né, de BMF, então, à época, né, que fazia essa administração desse mercado, onde aconteceram essas operações, no sentido de ter uma responsabilização quanto ao prejuízo potencial, suposto, que teria sido causado ao erário na medida em que o Banco Central tomou essas posições. E também, eventualmente, isso na ação popular e na ação de improbidade, enfim, a questão toda que se discute, a responsabilidade, eventualmente uma aplicação de penalidade do ponto de vista civil por ter participado disso no ambiente de BMF. Legal. E talvez para a gente explorar um pouco mais esses pontos que você trouxe, e aí eu vou fazer essa pergunta para a Alice. Quais são efetivamente, então, as alegações que estão apresentadas e como foram julgadas essas alegações, essas acusações pelo tribunal? Milanês, objetivamente nós temos 4 argumentos trazidos pelos autores por conta dessa ação, né? Então, basicamente, nós temos a primeira discussão, que é a possibilidade ou não do Banco Central atuar no mercado futuro de dólar. Havia uma divergência em relação à interpretação da lei em vigor naquela época. A segunda questão é uma suposta alegação de que, ao ter permitido essa operação dos bancos Marca e Fonte Sindan aqui no nosso ambiente, ter alertado o Banco Central,
A BMF, então, teria não evitado a utilização dos seus mecanismos internos de salvaguarda e, portanto, preservado o seu suposto patrimônio por conta dessa utilização. A terceira alegação ela vira em torno de uma relação, de uma carta que a BMF então encaminhou para o Banco Central, alertando que aquelas operações de marca e fonte Sindan poderiam causar no mercado como um todo um possível risco sistêmico, é o que se entendia na época. E um quarto ponto é uma alegação de um suposto prejuízo ao erário pelo Banco Central ter feito essa movimentação e entrado nessas posições de marca fonte Sindan à época. Então essas são as 4 alegações principais. Num primeiro momento, né, num primeiro grau, a sentença foi desfavorável à BMF e depois ela foi completamente cassada pelo tribunal. Então o tribunal reverteu essa decisão, dando uma decisão então favorável à BMF e os demais réus. E por quê? No tribunal, por uma votação que foi de 4 votos a 1 voto desfavorável, se entendeu que sim, o Banco Central tinha legitimidade para atuar no mercado futuro de dólar, né? Era um conceito dentro do seu escopo de atuação. Também se entendeu que as garantias, aquela época de marca e fonte Sindan seriam suficientes para que se não chegasse ao patrimônio de BMF, então ela não teria tido esse benefício. Que também à época havia sim indícios de um possível risco sistêmico, isso foi reforçado por todos os economistas que vivenciaram aquela situação. E um terceiro é de que houve, então, uma perícia que constatou que todas essas operações elas seguiram os normativos e a regulamentação em vigor da ABMF dentro do âmbito legal e que não houve prejuízo ao erário. Então, por conta dessas alegações, o tribunal reverteu esse entendimento anterior da sentença e deu um ganho de causa para a BMF. Tá claríssimo, Alice. Então, dado isso que você descreveu, atualmente em que estágio que a gente está desse processo e quais seriam os próximos passos aqui? Muito embora essa decisão do tribunal date de 2015 a 2017, quando foi encerrado de fato esse julgamento, as ações ainda não terminaram. Elas não terminaram porque o Ministério Público Federal interpôs recursos, né, recurso especial e extraordinário, aos tribunais superiores. Aqui estamos falando de STJ e STF. Os casos, então, foram admitidos a julgamento em 2019 e subiram ao STJ, onde aguardam julgamento. Atualmente, o que aconteceu? Houve uma alteração da lei de improbidade administrativa, tornou-la mais benéfica, e em relação a esses efeitos de benefício, o ministro relator do STJ entendeu que era o caso de que o processo, essas ações voltassem ao tribunal de origem, ao tribunal inferior, para que se apreciasse eventual efeito benéfico dessa alteração da lei. Nós interviemos e entendemos que não precisaria desse retorno, já que a decisão atual do tribunal é favorável à BMF, mas agora a gente está aguardando, então, essa decisão, se de fato os autos vão voltar para o tribunal para avaliação desses impactos ou não. Ou seja, ainda deve demorar algum tempinho. Não tem muita previsibilidade, né? Acho que embora a gente acompanhe o processo com muita proximidade, praticamente diariamente a gente olha pela relevância dos processos, não tem muito andamento. E acho que é importante só falar duas questões aqui bem técnicas, mas acho que é importante que esses recursos que a Alice mencionou, né, recurso especial ao STJ e o recurso extraordinário ao STF, são recursos muito específicos, né? E eles não são recursos em que se rediscute prova, em que se rediscute matéria de fato, são questões muito
até pelo próprio nome, né, um recurso especial e um recurso extraordinário, são para situações realmente muito pontuais em que se tem ou uma lei que, enfim, tem alguma gravidade de não observância da lei, ou, no caso extraordinário, uma questão constitucional. Então, assim, eu acho que até o cabimento desses recursos, embora eles já tenham sido recebidos em termos de juízo de admissibilidade, existe aí uma questão até que ponto eles teriam condão de reformar essas decisões. Mas, enfim, é uma questão aí bem técnica, jurídica, mas acho que cabe falar sobre isso, dado inclusive o que a Alice trouxe no sentido de quão contundente foram as provas, foram as questões de perícia e tudo mais, né, na primeira parte do processo. Né? Excelente, tá muito claro. Acho que vale lembrar a todos que, enfim, a gente acho que continua bastante confiante no desfecho dessa causa, no desfecho favorável dessa causa, e até por considerar que não existe uma chance provável de que a gente perca estes casos, eles não possuem uma provisão nas demonstrações financeiras da B3. Né? Só para ressaltar esse ponto. Bom, perfeito. Alice, Silvia, Milanês, muito obrigado pela participação. Lembrando que se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse tema, ou até mesmo sugestões para temas futuros que vocês queiram que sejam discutidos aqui nesse canal, basta nos acessar através do e-mail ri@b3.com.br.